Se ganhasse R$ 1 milhão hoje, você continuaria rico ou quebraria de novo? Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Alex Alçade. No dia de hoje vamos falar por que você ainda não ficou rico e ninguém te conta. A maioria das pessoas odeia essa pergunta porque simplesmente o problema nunca foi a falta de dinheiro, mas sim a mente, a mentalidade. A mente não foi treinada para sustentar a riqueza. E aqui entra uma coisa muito importante a qual temos que falar, que são as armadilhas da sobrevivência. A maioria das pessoas no Brasil foram condicionadas desde muito cedo a apenas sobreviver e não abundar. Elas acreditam desde sempre que necessitam apenas trabalhar para pagar as suas contas, de que dinheiro é difícil de ser conquistado. Essas pessoas vivem apenas esperando o próximo salário e pensam que ter estabilidade é ter sucesso, mas são coisas totalmente diferentes. Então, aqui nós temos uma armadilha muito comum daquelas pessoas que possuem mente escassa. Prosperidade é outra coisa. Trata-se de construir estrutura, criar fonte de renda e desenvolver autonomia. Quem pensa para sobreviver nunca enriquece, no máximo sobrevive melhor. Outro ponto muito importante é que o dinheiro ele é apenas um amplificador, um maximizador daquilo que você já é. Ou seja, ele não vai mudar aquilo que você é de fato. Se você é uma pessoa disciplinada, o dinheiro vai apenas impulsionar a sua disciplina, vai fazer com que você demonstre para muitas e muitas pessoas que você é uma pessoa capaz, uma pessoa desenvolvida, uma pessoa disciplinada realmente em tudo aquilo que você faz. Em contrapartida, se você é uma pessoa mal organizada, esse dinheiro pode ser a sua ruína, ele pode demonstrar ainda mais essa sua fragilidade. Então, no fundo, as pessoas elas são condicionadas também para acreditar de que o dinheiro em si ele é a razão de todos os males, e isso é uma crença universal, né, que muitas pessoas, não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo têm em relação ao dinheiro. Se trata também de uma mentalidade de escassez, porque quando a gente pensa que o dinheiro ele é a raiz de todos os males, de que o dinheiro ele muda a pessoa, ele faz com que a pessoa seja mais egoísta, mais arrogante, a gente acaba, ao invés de atrair o dinheiro, acaba fazendo com que o dinheiro se afaste de nós. Tudo aquilo que nós condenamos é expulso da nossa vida. Então, se no fundo a gente quer dinheiro na nossa mente consciente, mas na nossa mente inconsciente, no nosso subconsciente, nós o condenamos, nós achamos que ele é uma coisa ruim, automaticamente a nossa mente vai nos distanciar do tão sonhado objetivo que é construir riqueza, que é também de construir bases sólidas e ter uma abundância na nossa vida. Quem odeia o dinheiro nunca o segura. Então, existem muitas crenças que levam as pessoas a desenvolverem desde muito cedo essa mentalidade de escassez. Outro pensamento muito comum é de que o rico não vai entrar no reino dos céus, de que o dinheiro corrompe, de que o dinheiro é sujo, de que aquele que é rico, aquele que tem grande quantidade de dinheiro, um grande patrimônio, está fazendo coisa errada. Então, todas essas crenças são crenças internas que nos distanciam do dinheiro, nos distancia do fluxo da abundância. Então, o que a gente precisa fazer? Uma das primeiras coisas para tirar esse condicionamento que nós tivemos. O que nós precisamos fazer para destruir essa crença? Nós precisamos elogiar essas pessoas que já alcançaram aquilo que a gente tanto quer. Se a pessoa ela mostra que tem um grande patrimônio, que ela tem um carro, que ela tem abundância em sua vida, nós precisamos elogiar, nós precisamos incentivar aquela pessoa ali no caminho que ela está seguindo, para que assim a gente consiga também desenvolver esse bom sentimento, relacionar os bons sentimentos, as boas emoções com o dinheiro. Então, uma das coisas que nós precisamos mudar na nossa mentalidade, se nós queremos realmente conquistar coisas grandes, é destruir as crenças antigas que foram enraizadas na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso modelo de dinheiro quando nós éramos ainda muito crianças. Ponto 3 que nós podemos abordar sobre o porquê você ainda não enriqueceu e ninguém conta isso a você, é que a riqueza, ela não é por acaso, a riqueza é um padrão. Quando a gente vai estudar as biografias dos homens mais ricos do mundo, a gente percebe algumas similaridades. Muitos deles vieram de baixo e precisaram construir as suas empresas, os seus patrimônios do zero. E nós devemos nos perguntar o que essas pessoas fizeram. Bom, a maioria das pessoas
elas descobriram algo. Então, quando a gente passa a olhar a história da humanidade, na antiguidade as pessoas não tinham com que acender o fogo. Elas apenas pegavam gravetos, coisas desse tipo, coisas desses materiais, e tinham um trabalho muito grande para desenvolver ali, através da técnica, o fogo. E o que essas pessoas fizeram? Elas buscaram, elas pensaram e idealizaram modelos que pudessem fazer com que o fogo fosse acendido de forma mais rápida, como o isqueiro e o fósforo. Então, essas pessoas descobriram esses aparelhos, imaginaram esses aparelhos e desenvolveram esses aparelhos. Então, elas são questionadoras. Elas se perguntam o que precisam fazer para resolver determinado problema. Enquanto aquela pessoa de mentalidade pobre, ela se vitimiza, ela se retrai, ela fica apenas se perguntando por que aquilo está acontecendo com ela, por que aquele problema está acontecendo com ela. As pessoas de mentalidade rica, de mentalidade abundância, elas se perguntam o que eu preciso fazer para resolver esse problema. Então, quando essas pessoas elas buscam ajudar o próximo, suas necessidades, ou seja, de forma que a vida delas se torna mais fácil no dia a dia, elas conseguem ver muito claramente um fluxo de dinheiro muito grande vindo na sua direção. Ou seja, o dinheiro ele não vem quando você precisa, o dinheiro ele aparece naturalmente quando você gera valor na vida das outras pessoas. Então, sendo assim, podemos considerar que o dinheiro ele é um efeito e não uma causa. Quanto mais problema você resolve, quanto mais soluções você traz para esse mundo, mais fácil fica a vida das pessoas e mais dinheiro também você consegue ver chegando na sua vida. Sabemos que não é algo fácil de fazer novas descobertas, mas sem dúvida é algo muito simples e implacável. Quando a gente segue essas leis naturais, nós conseguimos ver claramente a abundância vindo na nossa direção. E a pergunta inicial foi: se você ganhasse R$1 milhão, você continuaria rico ou voltaria ao mesmo ponto que você estava, ou você quebraria? A maioria das pessoas iam apenas voltar ao nível de mentalidade que eles tinham antes de receber esse 1 milhão, ou seja, ao nível de capacidade que eles possuem, o tanto de dinheiro que eles conseguem preservar, que eles conseguem conservar, administrar. Então, a primeira coisa que nós precisamos mudar quanto a isso está na nossa identidade. Quem eu sou e quem eu consigo ser. Bom, você consegue ser aquilo que você quer ser. Você é do tamanho daquilo que você quer. Uma coisa importante que nós precisamos mencionar nesse vídeo também é sobre o seu nível de merecimento, seu nível de capacidade. Quando você se acha incapaz de ter uma grande quantidade de dinheiro sob o seu domínio, não vai conseguir administrar coisas grandes, porque sempre aparecerão problemas que vai fazer com que esse dinheiro suma da sua conta. A verdade é essa. Mas quando você se considera uma pessoa que se acha capaz, se acha merecedor da abundância, ela se multiplica na sua vida. Quando nós falamos de capacidade, imagina um copo com água, um copo de 250 ml. Certamente não tem como nós colocarmos um líquido ali naquele copo que ultrapasse as 250 ml, porque ali é aquele limite permitido para aquele copo. Então a mesma coisa é a nossa mente. Nós precisamos, às vezes, desconstruir. Para que nós possamos construir uma coisa, nós precisamos desconstruir outra. Então, às vezes, esse desconstruir é deixar velhas crenças voltadas ao dinheiro, as emoções que nós colocávamos no dinheiro e colocar novas bases, colocar novas estruturas. Quando nós fazemos isso, nós nos preparamos para conquistar mais coisas na nossa vida. A capacidade é como um copo. Como eu falei, não dá pra gente colocar 300 ml de água em um copo que cabe apenas 250. Então, para que nós possamos ao mesmo tempo esvaziar do que nós sabemos e que nos levou, nos permitiu chegar apenas onde nós estamos, nós precisamos também ultrapassar essa capacidade. Nós precisamos estender essa capacidade. E nós podemos estender essa capacidade na busca pelo conhecimento, na busca pela sabedoria
relacionadas a finanças, relacionadas a ter uma mentalidade de riqueza. Então, antes de nós termos o 1 milhão, é importante nós nos assegurarmos a saber administrar, a ser pessoas capazes de sustentar esse dinheiro, porque quando nós conseguimos atingir esse padrão, ele vai apenas se multiplicar na nossa vida e não trazer ruína, como acontece na maioria das pessoas. Bom, se você gostou desse vídeo, comente aqui abaixo. Eu estou treinando a minha mente para a riqueza, porque quando você escreve, você afirma. E quando você afirma, você atrai. E é exatamente isso que nós queremos: atrair coisas boas para nossas vidas e nos desenvolver a um nível maior de abundância. É isso, até a próxima. Tchau.